Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz, tudo bom com vocês? Bem-vindo aqui ao meu canal, Cortes Cristão. Vou fazer um react agora. Infelizmente, se vocês ouvirem o som de cachorro latindo, os vizinhos aqui, os cachorros hoje estão bem agitados. Então, assim, não assusta não, faz parte. Então, tá passando aí o filme, O Inferno em Chamas. Eu acredito que a maioria de vocês não viram esse filme, eu vi na época. Não na época que lançou, né? Porque ele foi lançado em 1974. Então não era nascido. Mas é um filme que chegou até mim nos anos 80. Deve ter sido 87, 88 por aí. Ou antes, eu acho um pouquinho antes. E eu lembro dessa cena. É um filme que fala sobre o inferno, né? A história desse jovem que está aí na igreja, né? Esse de cabelo preto. Ele está aí um amigo e ele sofre um acidente. E um dos amigos, o que morreu, vai para o inferno e esse tem a oportunidade de aceitar Jesus e ouvir a palavra. O filme meio que se baseia nisso. E vai falar sobre o inferno do começo ao fim do filme. O filme acho que deve ter 1h10, é um filme bem rápido. Não é um filme longo, não. Então, assim, e eu lembro que ele não passou nos cinemas aqui, pelo menos no Brasil, não passou em cinemas que eu saiba. Em Belo Horizonte, não. Eu sou de Belo Horizonte, então acho que não. Aí, tá vendo? Eu lembro, a igreja, para mim, eu lembro que essa igreja me passava uma tranquilidade quando eu vi esse filme. Porque, tenta imaginar, né? Para a época, foi um choque ver essas imagens, né? E a gente não estava muito acostumado. Então, ficamos muito impactados, que a gente sempre ouviu sobre o inferno na igreja. A gente estava vendo esse filme, vendo essas imagens que representariam o inferno, né? Algumas curiosidades para quem não sabe, assim, algumas curiosidades do filme é que ele foi feito em 74 e o diretor chama Ron Ormond. Ron Ormond. Meu inglês está um pouquinho difícil. E esse ator que está aí na igreja, esse de cabelo preto, ele é o filho dele, o nome dele é Tim Ormond. E esse pastor aí, caucasiano aí de cabelos loiros, ele chama Estus Perkley. Esse pastor, ele já fez outros filmes e eles investiam. Esse Ormond, o diretor do filme, que é o pai desse rapaz aí de cabelo preto, ele fazia filmes seculares, né? E em 1968 ele sofreu um acidente de avião que mudou a vida dele, né? Que ele foi ali, se converteu e decidiu fazer filmes para Deus, de evangelismo e tal. Ele ter passado um aperto muito grande, né? Um avião, imagina, um avião em queda. Então, assim, um acidente de avião, né? Todo mundo que sofre um acidente de avião e fica vivo para contar, né? Então, assim, esse filme foi muito marcante. Uma coisa interessante que eu vi nesse filme, que eu lembro que quando passou, eles levavam na igreja para passar, ou então passavam na rua. Então eles fechavam uma praça, por exemplo, e exibiam o filme. E ali fazia o apelo, sabe? Lembra muito do filme Paixão de Cristo, o Impacto. Paixão de Cristo, é lógico, foi um filme comercial que foi para os cinemas e tal. Mas as pessoas, eu lembro quando eu assisti Paixão de Cristo, eu fiquei muito impactado. Eu lembro de chorar dentro dos cinemas, assim. Então, assim, foi muito impactante Paixão de Cristo. E muitas pessoas voltaram para Cristo, né, se converteram depois de assistir o filme. Tem até a história do ator, né, do Caviezel, lá do ator que fez Jesus no filme A Paixão de Cristo, o Mel Gibson, né? É que ele era cristão e teve uma questão muito interessante sobre a vida dele, como que ele ficou meio queimado depois do filme e tal. E, desculpa pegar, irmãos. Então, esse filme do Inferno em Chamas, ele era exibido nas praças, mais ou menos, e depois fazia um apelo. E eu lembro que na minha igreja, eu era do Evangelho Quadrangular, né, que eu nasci no Evangelho Quadrangular, e eu lembro que minha família frequentava lá também. E eles iam exibir esse filme. E meio que avisou todo mundo que ia ser exibido. E acabou, não lembro por que o motivo não pôde ser exibido. Não sei se tem problema no equipamento, ou eles não puderam ir lá levar o filme para ser exibido, não lembro mais. Então, e o pessoal tava todo mundo indo para lá, então assim, naquela época não tinha rede social para desmarcar, né, irmão? Você convidava, as pessoas iam. Então você não dava para você ir desmarcando, a gente não tinha telefone em casa, então você não podia ligar as pessoas avisando, poucas pessoas tinham telefone. Então eles prepararam um teatro, eu lembro que minha irmã participou desse teatro, meio que representando aquele inferno ali que eles iam ver do filme, né? E eu lembro que na minha igreja tinha um estudante de química. Ele era químico, mas não estudante de química na época.
E ele pôs uns produtos lá para queimar em cima de uma tábua, para poder fazer tipo um inferno mesmo, né? O fogo, a fumaça. E meio que a igreja ficou lotada de fumaça, né? Essas coisas. Aí essa cena, aí tá vendo? E voltando para a igreja, aí acabou a gente ficando com aquele monte de fumaça lá e ficamos com um gostinho de que seria o filme, né? Depois eu conto para os irmãos outros momentos que a igreja fazia. As igrejas eram muito ativas nessa época, nessas questões também de evangelismo, era muito ativa. E eu lembro da minha irmã gritando lá no fogo, lá no, né? Atuando como atriz ali na frente, fez um teatro, né? Com o pessoal gritando e aquela fumaça e fogo. Fez aquilo que era o que tinha na época, irmãos. Então, assim. E tem gente que criticou esse filme. Hoje eu vejo pessoas criticando esse filme, falando que é um filme cafona e tal. Mas a pessoa tem que entender também que os efeitos especiais de um. Primeiro que esse filme é de baixa produção, de baixo orçamento. Um filme de baixo orçamento. Pouco dinheiro. Tenta lembrar nos anos 70 qual filme com efeitos especiais bacana que tinha. Não tinha. Eu lembro que o filme de efeito especial que tinha, assim, dessa época, um pouquinho antes, na verdade, que foi o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Ele foi feito, se eu não me engano, nos anos 60, 69, por aí. E se você assistir esse filme hoje, na época foi um clássico. Se você assistir esse filme hoje, você vai achar bobo, vai dar risada, vai achar os efeitos especiais muito, muito tímidos. Na época foi uma explosão, assim, foi o máximo do efeito especial que tinha na época. Então, para esse filme, esse efeito que teve, para mim eu acho que foi ter bacana, em comparação do que se tinha na época, um filme de baixo orçamento e também um filme de baixo orçamento, um público cristão de evangelismo. Então, foi feito para mim até bem feito até demais. Mas esse filme tem muitas recordações. Tem uma recordação afetiva, mas não é uma coisa legal de assistir. Até hoje, se eu assisto, se eu vejo, né? É difícil achar. Você acha no YouTube e tal. Alguns pedaços, ou tem inteiro em inglês, alguma coisa assim. Você acha ele. Eu tenho umas lembranças não tão legais com ele. Foi muito impactante. É isso, irmãos. Continuando o reaction, eu quero deixar uma passagem para você aqui da Bíblia. Você pode achar o filme bobo, achar tudo isso meio cafona, mas o principal é a mensagem que ele deixa para você, que está em Lucas 12:16. E Jesus disse: propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para ela? O que tens te preparado para quem será? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E vocês vão partir um dia. Tudo que vocês conquistaram, tudo que vocês ainda não conquistaram, vai ficar tudo. Eu pergunto vocês: para onde vocês vão? Para onde vocês vão? Para onde você vai? Para onde vai sua alma? Você sabe? Você tem certeza para onde vai sua alma? É isso. Com Deus.